Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Parte 2. Capítulo 5. Habilidade espacial. A esta altura, você talvez esteja se perguntando: mas, afinal, quando é que este livro vai falar do tema que está em seu título? Se a curiosidade for grande, vá direto para o capítulo 9, depois volte atrás. Mas é interessante acompanhar passo a passo porque, no fundo, é tudo a mesma coisa. Diferenças que precisam ser entendidas, para serem melhor administradas no relacionamento homem-mulher, sejam eles marido e mulher, pais e filhos, amigos, colegas de trabalho. Como um mapa quase causou um divórcio. Rai e Ruth iam ao teatro no centro da cidade, ele dirigindo, ela ao seu lado. Era sempre Rai quem dirigia, nunca questionaram por que, simplesmente era assim. E ele, como a maior parte dos homens, se tornava uma pessoa completamente diferente ao assumir o volante. Rai pediu a Ruth que procurasse o endereço no guia de ruas. Ela abriu o livro na página certa, e então, virou o guia de cabeça para baixo. Voltou à posição inicial e, em seguida, virou novamente. E ficou em silêncio, olhando. Ruth entendia o mapa, mas na hora de transferir para o concreto tudo ficava estranhamente complicado. Era como estudar geografia na escola. Aqueles pontinhos verdes e cor-de-rosa se pareciam muito pouco com o mundo em que vivia. Às vezes, quando iam em direção ao norte, ela se saía bem com o mapa, mas o sul era um desastre, e estavam indo para lá. Virou o mapa mais uma vez. Depois de alguns segundos de silêncio, Rai falou: vai ficar virando esse mapa até quando? Mas eu tenho que virar na direção em que estamos indo, explicou Ruth, meio sem jeito. E como é que eu vou ler um mapa ao contrário? Olha, Rai, para mim faz sentido virar o mapa na direção em que estamos indo. Assim, posso combinar as ruas com o guia. Ela já falou zangada, elevando a voz. Se fosse assim, eles teriam feito o mapa de cabeça para baixo, não acha? Para de perder tempo, e me diz por onde ir. Vou dizer já, respondeu Ruth, furiosa. E jogou o livro em cima dele. Veja você mesmo. Essa discussão certamente não é nenhuma novidade. Há muitos e muitos anos, é uma das mais comuns entre homens e mulheres de todas as raças. Lady Godiva, cavalgando nua, errou o caminho. Julieta se perdeu quando voltava para casa depois de um encontro amoroso com Romeu. Cleópatra ameaçou Marco Antônio de castração por tentar forçá-la a entender seus planos de batalha. Pensamento sexista. Ler mapas e se situar exigem boa orientação espacial. As tomografias mostram que essa capacidade está localizada na parte frontal do hemisfério direito do cérebro de homens e rapazes, e é um de seus pontos mais fortes. Desde os tempos mais remotos, a orientação espacial masculina se desenvolveu de modo a que os caçadores pudessem avaliar a velocidade, direção e distância da caça, calcular quanto precisariam correr para alcançá-la, e que força empregar para matá-la com uma pedra ou uma lança. Nas mulheres, esta capacidade é encontrada em ambos os hemisférios, mas não tem uma localização específica e mensurável. Por isso, apenas 10% delas têm boa ou excelente orientação espacial. Cerca de 90% das mulheres têm limitada capacidade de orientação espacial. Para alguns, essa pesquisa pode parecer sexista, já que vamos discutir habilidades e capacidades, em que os homens são nitidamente superiores e atividades e ocupações nas quais a própria biologia faz com que eles se destaquem. Nada de preocupações. Mais tarde vamos focalizar as áreas dominadas pelas mulheres. O caçador em ação. O que vem a ser habilidade espacial? É a capacidade de formar no cérebro imagens que correspondam à realidade em tamanho, posição, volume, movimento e aspecto. Inclui também ser capaz de imaginar um objeto, se deslocando no espaço, percorrer caminhos vencendo os obstáculos, e ver as coisas em uma perspectiva tridimensional. Tudo isso para estudar o movimento do alvo e acertar nele. Adrá.
Camilia Benbow, professora de psicologia da Universidade do Estado de Iowa, examinou os cérebros de mais de 1 milhão de meninos e meninas, para avaliar sua capacidade espacial e concluiu que, aos 4 anos, as diferenças já são notáveis. Enquanto elas são ótimas na visão em 2 dimensões, eles percebem a profundidade, uma terceira dimensão. Em testes de vídeo tridimensionais, os meninos superaram as meninas nesse tipo de habilidade em uma proporção de 4:1, sendo que as de maior pontuação ainda ficaram atrás dos menos capacitados. No homem, a orientação espacial é uma função específica localizada em pelo menos 4 pontos da parte frontal do hemisfério direito do cérebro. O fato de não haver no cérebro feminino uma localização específica para a habilidade espacial faz com que a maioria das mulheres geralmente não se saia bem em atividades onde ela seja necessária. Por isso, não procuram tarefas, passatempos ou carreiras que exijam boa orientação espacial. No cérebro masculino, existe uma área específica para a habilidade espacial, fazendo com que a maior parte dos homens e meninos sejam bons em qualquer atividade ligada a ela e busquem, em geral, carreiras e esportes em que precisem utilizar este talento. No homem, esta é também a área da resolução de problemas. A capacidade de orientação espacial não é um ponto forte em mulheres e meninas, porque caçar e encontrar o caminho de casa não fazia parte das atribuições femininas. É por isso que elas têm tanta dificuldade em ler mapas e guias de ruas. As mulheres não desenvolveram suas habilidades espaciais, porque o máximo que vem caçando através dos tempos é o bicho-homem. Hoje em dia, o homem não precisa mais caçar o que come. Então, utiliza sua boa orientação espacial no golfe, nos jogos de computador, no futebol, no jogo de dardos e em outras atividades onde haja perseguições e um alvo a ser atingido. Entre os profissionais mais bem pagos em todo o mundo, estão os jogadores de golfe, futebol, basquete e tênis. Quando estiver em um estádio ou ginásio esportivo, observe a facilidade com que os homens que vão comprar refrigerante encontram seus lugares na volta. Ao contrário, quem nunca viu, em qualquer cidade do mundo, um grupo de mulheres turistas virando seus mapas furiosamente em todas as direções, completamente perdidas, ou vagando pelo estacionamento do shopping, sem conseguir encontrar o carro? Diana e seus móveis. Enquanto a transportadora descarregava a mudança na casa nova de Diana, ela percorria os cômodos com uma fita métrica, medindo os espaços onde queria encaixar os móveis. Quando ia medir o lugar onde ficaria um aparador na sala de jantar, Cliff, seu filho de 14 anos, disse: "Esquece, mãe. Aí não dá. É grande demais." Diana confirmou a medida e viu que Cliff estava certo. Ela não conseguia entender como ele podia olhar um móvel e calcular se ia ou não caber em um determinado espaço. Como? Usando sua habilidade espacial. Testando a habilidade espacial. O cientista norte-americano Dr. D. Wechsler criou uma série de testes de QI, testando desde membros de culturas primitivas até o pessoal sofisticado das cidades grandes em todo o mundo, e chegou à mesma conclusão que outros pesquisadores de diferentes países. A mulher é cerca de 3% superior ao homem em inteligência, apesar de ter o cérebro um pouquinho menor. Mas, quando se trata de resolver quebra-cabeças, a supremacia masculina é indiscutível. Entre os que alcançaram pontuação máxima, 92% eram homens independente da cultura. O teste espacial que você vai ver a seguir foi desenvolvido na Universidade de Plymouth e é do tipo usado em testes para seleção de pilotos, navegadores e controladores de tráfego aéreo. Mede a capacidade de, a partir de uma informação bidimensional, imaginar um objeto tridimensional. No teste, L, imagine a figura em cartolina. Se fosse dobrada pelas linhas, formaria um cubo com um símbolo em cada face. Se a face com a cruz estiver à direita, e a do círculo à esquerda, qual das opções é a correia, A, B, C ou D? Faça o teste agora. Teste 1. Respostas possíveis para o teste 1. Neste teste, seu cérebro tem de formar a imagem em 3 dimensões e girar para chegar ao ângulo correto. São as mesmas habilidades necessárias à leitura de um mapa ou guia de ruas, aos procedimentos para aterrissagem de um avião e à caça de um búfalo.
A resposta certa é a seguir, uma versão mais completa do teste, que exige do cérebro ainda mais rotações espaciais. Teste 1. Respostas possíveis para o teste 2. Estudos feitos por zoólogos demonstram que, entre os mamíferos, os machos são superiores às fêmeas em habilidades espaciais, os ratos encontram com muito mais facilidade a saída de um labirinto que suas fêmeas, e os elefantes são bem mais hábeis que as elefantas na busca de água. A propósito, a resposta certa para o teste 2 é C. Como evitar discussões no carro? O marido que ensina a mulher a dirigir está a caminho de uma ação de divórcio. As ordens são sempre as mesmas. Vira à esquerda, devagar, passa a marcha, olha o pedestre, presta atenção, para de chorar. Para o homem, dirigir um carro é testar sua habilidade espacial em relação ao ambiente. Para a mulher, dirigir é apenas ir do ponto A ao ponto B sem contratempos. Se ele é passageiro, a melhor estratégia é ligar o rádio, fechar os olhos e ficar calado. Afinal, sabe-se que, em geral, a mulher se envolve menos em acidentes que o homem. Ela vai chegar lá, talvez demore um pouco, mas vai. Para ele, é só relaxar e aproveitar a certeza da chegada ao destino em segurança. A mulher não tem senso de direção, mas o homem nunca encontra as meias na gaveta. O homem, quando dirige, usa sua habilidade espacial e toma decisões que parecem perigosas à mulher que está a seu lado. Desde que ele não seja um louco do volante, é melhor ela se desligar, parar com as críticas e deixar ele dirigir em paz. Se os homens fizessem mapas mais práticos, a gente não precisava ficar virando de cabeça para baixo, é a reclamação de muitas mulheres. O cartógrafo inglês Alan Collinson prepara mapas para turistas incluindo árvores, montanhas e outros pontos de referência. Assim, as mulheres se orientam muito melhor. Como vender para uma mulher? Nunca diga a uma mulher vire para o norte ou siga na direção oeste por 5 quilômetros, porque isso exige sentido de orientação. Prefira as instruções que envolvam pontos de referência, como passando um McDonald's, siga até aquele prédio que tem em cima o letreiro do banco atual. Ela vai se orientar bem, usando sua visão periférica. Em toda parte, engenheiros e arquitetos deixam de vender seus projetos a mulheres com poder de decisão por apresentarem plantas bidimensionais. O cérebro masculino converte a planta para 3 dimensões e consegue visualizar a construção depois de pronta. Para a mulher, aquilo são apenas linhas sem sentido. Se quer conquistar uma compradora para uma casa, prepare a maquete ou mostre as imagens em 3 dimensões na tela do computador. Com este tipo de informação, ela nunca mais vai se sentir idiota frente a uma planta. Planta é coisa para homem. Se as mulheres fossem responsáveis pelas leis de trânsito, já teriam proibido entrar de ré nas vagas e estacionar paralelamente ao meio-fio. Então, mulheres, o que fazer? O que as mulheres podem concluir de tudo isso? Que o importante é, em vez de querer competir no campo, em que os homens têm maior capacidade, optar por carreiras e ocupações, em que podem exercer as aptidões naturais, que estão de acordo com a orientação de sua estrutura cerebral. As pesquisas mostram que o cérebro feminino se adapta melhor à tarefa de ensinar, porque suas habilidades de comunicação e interação são mais desenvolvidas. Nas matérias que não exigem dominância significativa do hemisfério direito ou esquerdo do cérebro, como história, administração, pedagogia, as percentagens estão razoavelmente equilibradas entre os dois sexos. Mas naquelas onde a habilidade de raciocínio espacial é necessária, os homens dominam. É o caso da química, física e ciências. Já ocupações como engenheiro nuclear, corredor de automóvel, piloto de avião, controlador de tráfego aéreo exigem uma grande habilidade espacial. Sem ela, nada feito. Se estudarmos a história, vamos ver que praticamente nenhuma mulher se destacou em áreas que exigem habilidade espacial e raciocínio matemático como xadrez, engenharia espacial ou composição musical. Pode surgir quem afirme que tudo isso é resultado da tirania machista, mas olhe em volta. Em nosso mundo que progrediu na oferta de oportunidades, são muito raras as mulheres que superam os homens em habilidades que dependam das relações espaciais.
Por quê? A principal razão está na estrutura de seu cérebro, que é um fator fortíssimo na determinação de seus interesses. As mulheres se destacam em áreas onde é preciso mais criatividade do que raciocínio abstraio, como as artes, o ensino, os recursos humanos e a literatura. Enquanto os homens jogam xadrez, as mulheres dançam e cuidam da decoração. A ideia de que as mulheres não alcançaram sucesso em áreas dominadas pelos homens só seria válida se achássemos que os padrões masculinos devam ser um parâmetro para o sucesso de todos. Mas sabe quem disse que controlar uma empresa, pilotar o jato mais moderno, ou programar um computador para o lançamento de uma nave espacial, é o máximo da realização? Foram os homens. Mas esse é o padrão de excelência deles, não uma regra geral. As mulheres podem melhorar sua habilidade espacial? Uma boa dose de testosterona melhora a habilidade espacial, mas não é uma boa opção, porque os efeitos colaterais incluem aumento de agressividade, calvície e barba. Hoje se sabe que a prática e a repetição ajudam a criar mais conexões cerebrais para uma determinada tarefa. Ratos criados em gaiolas cheias de brinquedos possuem mais massa encefálica do que aqueles que não têm com que brincar. Quem se aposenta e fica à toa perde massa encefálica. Nos aposentados que mantêm vivos os seus interesses, a massa encefálica é preservada ou mesmo aumentada. Quanto mais se lê em mapas, mais fácil fica entender as indicações. A menos que tenha o cérebro estruturado para tocar de ouvido, o pianista tem que se dedicar diariamente ao instrumento, se quiser alcançar um nível de competência pelo menos razoável. Em todas as situações é preciso praticar. Só a prática impede a perda rápida da habilidade. Se você, mulher, tem um filho ou companheiro, precisa entender que ele, ao lado de uma excelente habilidade espacial, carrega a incapacidade de fazer mais de uma coisa de cada vez. Os homens geralmente precisam de ajuda na organização dos deveres de casa, da agenda e da vida, para se tornarem pessoas produtivas. E se você, homem, trabalha em uma atividade baseada em relações espaciais, como arquitetura e construção, deve se convencer de que a maior parte das mulheres, para entender seu trabalho, precisa de uma perspectiva tridimensional. Quer convencer uma mulher a concordar com as plantas de uma construção que você lhe apresentou? Mostre uma versão em 3 dimensões. Em resumo, Rai e Ruth não têm mais problemas quando viajam juntos. Ele decide o caminho a seguir e se orienta. Ela fala e aponta os lugares por onde passam. Ele escuta sem interromper e procura oferecer soluções só quando é solicitado. Ela tenta ser mais objetiva e respeitar a necessidade de silêncio dele. E não faz mais críticas ao seu modo de dirigir, porque aprendeu que a manobra que lhe parece arriscada é uma decisão consciente, tomada com base na habilidade espacial. Rai pagou uma fortuna por uma câmera cheia de dispositivos para enfocar a imagem. Quando é a vez de Ruth usar a câmera, ele faz todos os ajustes e mostra como tirar uma boa foto, em vez de ficar rindo de sua falta de jeito. De um modo geral, quando um homem para de pedir que a mulher o oriente nas estradas, os dois são muito mais felizes. Quando a mulher para de criticar o modo de dirigir do homem, há muito menos discussões. Todos nós temos talentos diferentes. Se você não se sai bem em uma atividade, não se preocupe. Com a prática, pode melhorar. E não deixe que isso arruine sua vida, ou a do parceiro, ou parceira. Capítulo 6. Pensamentos, atitudes, emoções e outros campos minados. O casal está deitado na cama, e ele, silencioso, concentra o olhar no teto. Ela pensa, aflita. Ele provavelmente nem sabe que eu existo, acho que ele não gosta mais de mim, será que está se envolvendo com outra mulher? Ele está pensando, intrigado. Como será que as moscas conseguem ficar pousadas no teto de cabeça para baixo? Colin e Jill iam a uma festa em um bairro que não conheciam. Segundo as instruções, deviam levar cerca de 20 minutos. Mas já tinham se passado 50, e nada, nem sinal do lugar da festa. Colin começou a ficar mal-humorado e Jill perdeu definitivamente a paciência na terceira vez em que passaram pela mesma garagem. Jill, querido, acho que a gente devia ter virado à direita na garagem.
Vamos parar e perguntar. Colin, não há problema. Eu sei que é por aqui. Jill, mas nós já estamos meia hora atrasados. Vamos parar e perguntar. Colin, olha, eu sei o que estou fazendo. Você quer pegar o volante, ou vai me deixar dirigir? Jill, não, eu não quero dirigir. Mas também não quero ficar rodando a noite toda. Colin, tudo bem. Então, que tal a gente voltar para casa? Sabe por que Moisés passou 40 anos vagando pelo deserto? Porque se recusava a pedir informações. É difícil encontrar quem não reconheça essa conversa. A mulher não entende. Como pode aquele homem maravilhoso, que ela tanto ama, se transformar de repente em um grosseirão só, porque está perdido? Se fosse ela, teria perguntado a alguém qual é o problema. Porque ele não pode admitir que não conhece o caminho. A mulher não se importa de admitir que errou porque, em seu mundo, isso é visto como forma de aproximação e demonstração de confiança. Mas para o homem isto é admitir uma falha. Nossas diferenças de percepção. Homens e mulheres veem o mesmo mundo com olhos diferentes. O homem vê os objetos e os relaciona espacialmente, como quem monta um quebra-cabeça. A mulher percebe um cenário maior, mas nota os detalhes. A prioridade masculina é perseguir resultados, objetivos, status e poder, alcançar a linha de chegada e vencer a competição. As preocupações femininas são a comunicação, a harmonia, igualdade, o amor e o relacionamento interpessoal. As diferenças são tantas, que parece surpreendente um homem e uma mulher em algum momento pensarem em viver juntos. Meninos gostam de objetos, meninas gostam de gente. O cérebro das meninas é estruturado para responder a pessoas e rostos, enquanto o dos meninos responde a objetos e formas. As diferenças entre os sexos foram avaliadas cientificamente, e os resultados mostram que cada um percebe o mundo conforme a tendência da estrutura de seu cérebro. Em um teste, foram apresentadas a crianças em idade pré-escolar fotografias, onde de um lado havia objetos, e do outro rostos. Quando perguntados sobre o que tinham visto, as meninas lembravam das pessoas, e suas emoções, e os meninos dos objetos, e suas formas. Na escola, as garotas se sentam em círculo, conversando, e cada uma reflete a linguagem corporal do grupo, sem que se consiga identificar uma líder. Meninas buscam relacionamento e cooperação. Meninos buscam poder e status. Se uma menina brinca com blocos, geralmente faz uma construção baixa e comprida, imaginando pessoas lá dentro. Os meninos competem entre si, para ver quem faz o prédio maior e mais alto. Eles correm, pulam, lutam e fingem ser aviões e tanques de guerra. Elas conversam sobre os garotos de quem gostam, ou sobre os que acham bobos. Na pré-escola, uma nova colega é bem recebida pelas outras e todas se conhecem pelo nome. O menino recém-chegado é geralmente tratado com indiferença, e só é aceito pelos garotos do grupo, se os líderes acharem que pode ser útil. Ao final do dia, a maioria deles nem sabe o nome do novo colega, mas já reparou se ele joga bem ou mal. As meninas aceitam melhor quem chega e são mais solidárias com coleguinhas deficientes. Os meninos com frequência desprezam ou implicam com os mais fracos. Homem moderno ou mulher moderna. O que querem? Em um recente estudo em 5 países ocidentais, foi pedido a homens e mulheres que descrevessem o tipo de pessoa que gostariam de ser. De uma lista de adjetivos, os homens empregaram maciçamente corajoso, competitivo, capaz, poderoso, determinado, admirado e habilidoso. Da mesma lista, as mulheres escolheram meiga, gentil, generosa, solidária, atraente, afável e liberal. Para elas, o que vem primeiro na escala de valores é servir e conhecer gente interessante. Para os homens vem o prestígio, o poder e os bens materiais. O homem valoriza os objetos, a mulher os relacionamentos. A estrutura do cérebro ditou as preferências. O cérebro e a emoção.
A cientista e pesquisadora canadense Sandra Whitleson testou homens e mulheres para localizar a emoção no cérebro, usando imagens tocantes que primeiro eram mostradas ao hemisfério direito através do olho e ouvido esquerdos, e depois ao hemisfério esquerdo através do olho e ouvido direitos. Ela concluiu que a emoção não é tão fácil de determinar precisamente no cérebro, como a habilidade espacial e a função da fala. Exames de ressonância magnética mostram que no homem a emoção se posiciona, em geral, no hemisfério direito. Por isso, pode operar independente de outras funções cerebrais. Em uma discussão, por exemplo, o homem consegue argumentar com lógica, manejando as palavras, hemisfério esquerdo, e mudar em seguida para soluções espaciais, parte frontal do hemisfério direito, sem se deixar levar pela emoção, como se ela ficasse confinada em um pequeno compartimento individual. O corpo caloso do cérebro masculino, menor que o do feminino, dificulta a operação simultânea da emoção com outras funções. Na mulher, a emoção está presente em uma região bem mais ampla de ambos os hemisférios e consegue operar ao mesmo tempo que outras funções cerebrais. A mulher pode se emocionar durante uma discussão. Com o homem, isso é mais difícil de acontecer, ou ele simplesmente se recusa a continuar e muda de assunto. Assim, não corre o risco de se descontrolar. Como o cérebro feminino pode ligar a emoção junto com outras funções, é possível ver uma mulher chorando e trocando um pneu ao mesmo tempo. O homem encara a troca do pneu como um desafio à sua capacidade de resolver problemas, e não derrama uma lágrima, nem quando descobre, à margem de uma estrada deserta, à meia-noite, debaixo de chuva torrencial, que o estepe está vazio e não tem macaco. A mulher valoriza o relacionamento, o homem valoriza o trabalho. A sociedade moderna é só um pontinho na tela da evolução humana. Já vimos que centenas de milhares de anos de vivência dos papéis tradicionais deram aos homens e mulheres de hoje uma estrutura cerebral que é a causa de quase todos os nossos desentendimentos e problemas de relacionamento. O homem sempre se definiu de acordo com seu trabalho e suas realizações. Para a mulher, a autoestima depende sobretudo da qualidade de seus relacionamentos. Todos os estudos feitos nos anos 90 sobre valores masculinos e femininos continuam a mostrar que 70 a 80% dos homens em todo o mundo ainda dizem que a parte mais importante de suas vidas é o trabalho, enquanto que 70 a 80% das mulheres afirmam que a família é prioridade absoluta. Como consequência, se a mulher está infeliz no relacionamento, não consegue se concentrar no trabalho. Se o homem está insatisfeito no trabalho, não consegue se concentrar no relacionamento. Quando sob pressão, a mulher vê como uma bênção o tempo que passa conversando com seu companheiro. O homem, na mesma situação, considera a conversa uma interferência em seu processo de resolução de problemas. Ela quer atenção e carinho. A exemplo de seu ancestral, ele quer ficar sentado em uma pedra ou olhando para o fogo. Para ela, o homem é insensível e desinteressado. Para ele, a mulher é intrometida e complicada. Tudo isso reflete as diferenças nas prioridades e na organização do cérebro. A mulher sempre acha que o relacionamento é mais importante para ela que para ele, e é mesmo. Entender essa diferença é se livrar da pressão e aprender a não julgar um ao outro tão severamente. Diferenças que separam. No homem, existe a necessidade biológica de ser o provedor, e o reconhecimento da mulher aos seus esforços confirma seu sucesso. Se ela está feliz, ele se sente realizado. Se ela está infeliz, ele acha que a culpa é dele, que não deu o suficiente. É muito comum o homem confessar ao amigo: ela nunca está satisfeita, e isso pode ser motivo para desistir da relação e procurar outra mulher que se contente com o que ele pode dar. Ela quer amor, romance e diálogo. Ele precisa que a mulher lhe diga que é bem-sucedido e que recebe o suficiente. Se cada um tomar consciência dessas diferenças e das necessidades mútuas, o diálogo fica mais fácil, as frustrações diminuem e os dois se aproximam. Por que os homens detestam estar errados? Para compreender por que o homem detesta estar errado, é importante conhecer a história dessa sua atitude. Imagine a cena. Dentro da caverna, a família agachada junto ao fogo. A mulher e as crianças não comem há dias.
O homem sabe que tem que sair para caçar e não pode voltar sem comida. É esse o seu papel, e a família depende dele. Todos têm fome, mas confiam. Ele nunca falhou. O estômago dói, e ele tem medo. Será que vai conseguir, ou sua família vai morrer de fome? Ele se sente fraco e atemorizado, mas não pode demonstrar medo, não quer que a família perceba. Tem que ser forte. O homem passou 1 milhão de anos não querendo ser visto como um fracasso. Isso marca quando se perdem no caminho, e a mulher diz: vamos perguntar, o homem ouve. Você não foi capaz de achar o caminho? Se ela fala: a torneira está pingando, vou chamar um bombeiro, ele é capaz de escutar. Você é um incompetente, não consegue nem consertar uma torneira, vou arranjar outro homem para fazer o serviço. É por isso também que os homens têm tanta dificuldade em pedir desculpas. Para eles, se desculpar é reconhecer o erro, e estar errado é fracassar. Para contornar isso, ao discutir um problema, a mulher tem que ter o cuidado de não dar ao homem a impressão de que ele está errado. É difícil para ele ouvir isso. Até um livro de autoajuda como presente de aniversário pode ser interpretado como você não é grande coisa. Os homens detestam críticas, e a mulher fica encantada com um homem que reconhece seus próprios erros. O homem não deve levar tudo para o lado pessoal, e precisa entender que o objetivo da mulher não é provar que ele está errado, ela quer ajudar o homem que ama. Ele acha que, estando errado, vai perder o seu amor. Na verdade, a mulher gosta ainda mais do homem, que reconhece seus próprios erros. Por que os homens escondem as emoções? O homem moderno ainda carrega, como herança genética, a obrigação de ser valente e não demonstrar fraqueza. As mulheres sempre reclamam: porque ele tem sempre que bancar o durão? Porque não demonstra o que sente, ou quando ele está preocupado se fecha, se isola, ou ainda é mais fácil arrancar um dente dele, do que ter uma leve pista sobre seus problemas. O homem é por natureza desconfiado, competitivo, fechado, defensivo, um solitário que esconde as emoções para manter o controle. Demonstrar emoção é perder o controle. O condicionamento social reforça esse comportamento quando ensina seja homem, faz cara de mal, e homem não chora. O cérebro da guardiã da cria está programado para a franqueza, a confiança, a cooperação, as demonstrações de vulnerabilidade, a revelação de emoções, e para saber que não é preciso ter a situação sob controle o tempo todo. Se a mulher tenta conseguir que o homem fale de seus sentimentos e problemas, ele resiste, porque vê nisso uma crítica, uma acusação de incompetência. Na verdade, ela tem um só objetivo: ajudar, fazer com que ele se sinta melhor. Para a mulher, dar conselhos é prova de confiança mútua, e não sinal de fraqueza de quem os escuta. E por isso que, quando homem e mulher enfrentam juntos um problema, é tão difícil entender as reações do outro. Por que os homens acionam o controle remoto? Esta é uma das características masculinas que mais infernizam as mulheres. O homem se senta igual a um zumbi na frente da televisão e fica clicando o controle sem se deter em nenhum programa. Ele faz isso porque está precisando pensar, e provavelmente nem vê o que se passa na tela. Ou então procura o final de cada programa. A mulher quase não troca de canal, ela se concentra em uma história, e se envolve nos sentimentos e emoções dos personagens. É claro que a mulher não tem que se conformar com o monopólio do controle remoto pelo homem, sobretudo se há uma só televisão na casa, e ela quer assistir a sua novela favorita. Mas, em vez de reclamar irritada, ela deve expressar serenamente o seu desejo e ajudá-lo a atender sua necessidade. Se não tiver mesmo como evitar a compulsão dele, ela poderá abrir um crediário e comprar uma outra televisão. Como fazer os meninos falarem? Toda mãe reclama da falta de diálogo com os meninos. As meninas, quando chegam da escola, abrem o coração, contam tudo, dos grandes aos pequenos acontecimentos. O sexo masculino é programado para fazer. Então, essa é a chave que abre a porta da comunicação com os garotos. Praticar uma atividade com eles.
Se mãe e filho se juntarem para pintar ou jogar no computador, vai ser uma boa oportunidade para se aproximarem e talvez daí resulte uma boa conversa. A mesma estratégia funciona com os homens. Só não se deve falar com eles em momentos críticos, quando estiverem trocando uma lâmpada, por exemplo. Quando os dois estão sob pressão. A reação ao estresse é uma das mais surpreendentes diferenças entre homens e mulheres. Um casal sob pressão é um campo emocional minado, que cada um tenta atravessar a seu modo. Ele se cala, ela se preocupa com isso. Ela fala sem parar, ele se desespera. Para tentar ajudar, ela toma a pior atitude possível. Fazer com que ele fale sobre o problema. Ele pede para ficar em paz, sozinho, e se fecha. Quando o homem sob extrema pressão, ou em busca de solução para um problema sério se cala, isso aterroriza a mulher, porque, como ela só age assim se for ferida, enganada ou ofendida, pensa que foi o que aconteceu com ele. Será que ela o ofendeu, e ele não gosta mais dela? Se a mulher magoada se cala, o homem supõe que ela queira ficar sozinha, e vai para o bar com os amigos, ou se instala em frente do computador. A mulher tem de compreender que nos momentos de crise, o homem precisa ficar em paz, pensando. Nada de achar que ele não a ama, ou está zangado com ela. Basta deixá-lo sozinho, colocando-se disponível para ouvi-lo, sem pressioná-lo. Vai passar, e, mais tarde, ele poderá falar a respeito. O homem precisa desenvolver a sensibilidade para entender que, por trás do talvez excesso de palavras da mulher, há uma carência e um pedido de ajuda. Reclamar e fechar-se só vai aumentar o estresse. Procure ouvir, entender e colocar carinhosamente seus limites quando sentir que os atingiu. Se um homem se fecha, deixe-o em paz. Mas, se é a mulher que se cala, atenção, o problema é grave e exige uma conversa séria. Compras. Mulheres felizes, homens em pânico. Para a mulher, ir a um shopping é uma atividade lúdica. O objetivo principal é bater perna, espairecer vendo vitrines e experimentando roupas. Fazer compras é quase secundário, por mais prazer que lhe dê. O homem é caçador. Ele tem objetivo determinado e prazo certo. O shopping para ele é local, onde busca algo específico. O vestuário masculino reflete a organização cerebral do homem, previsível, conservador, de acordo com a finalidade. De modo geral, homem bem vestido, com guarda-roupa variado, das duas uma. Foi uma mulher quem escolheu suas roupas ou é gay? 1 em cada 8 homens é capaz de combinar padrões e modelos, o que facilita identificar um homem solteiro. Por tudo isso, um conselho às mulheres. Quando forem fazer do shopping seu parque de diversões, convidem uma amiga e poupem o parceiro. É respeitando amorosamente as diferenças que se constrói a felicidade conjugal. Como fazer um elogio sincero a uma mulher? A mulher que experimenta um vestido e pede a opinião do homem geralmente ouve um bom como resposta. É o mesmo que nada. Para impressionar, o homem deve dar detalhes, como faria outra mulher. Por exemplo, tente dizer: que legal! Vire de costas, deixa eu ver. Essa cor fica muito bem em você. E o vestido te emagrece. E os brincos ficaram ótimos. Você está linda. Ela vai ficar encantada. Capítulo 7. Nosso coquetel químico. Peter convida Paula para jantar, e os dois têm uma noite muito agradável. Na verdade, se entendem tão bem, que começam a namorar. 1 ano depois, estão voltando do cinema e Paula pergunta o que vão fazer para comemorar o primeiro aniversário. Peter responde: podemos pedir uma pizza e assistir ao tênis na TV. Paula fica em silêncio. Peter desconfia de algum problema e emenda: se você preferir, podemos pedir comida chinesa. Ótimo. Paula responde e se cala outra vez. Peter fica pensando. 1 ano já. Foi em janeiro que nós começamos a sair, foi quando comprei este carro, então, já está na hora da revisão dos 12 meses. O mecânico disse que ia dar um jeito na luzinha do óleo que fica piscando, e a caixa de mudanças não está boa. Enquanto isso, Paula pensa:
Se nosso relacionamento fosse mesmo importante, ele não ia querer comer pizza e ver TV no dia do nosso primeiro aniversário. Só falta convidar os amigos. Eu queria jantar à luz de velas, dançar e fazer planos para o futuro. É claro que nosso namoro é muito mais importante para mim do que para ele. Talvez esteja se sentindo pressionado, percebendo que eu quero um compromisso mais sério, até eu, às vezes, sinto falta de espaço para mim, para os meus amigos. Acho que preciso pensar mais, um pouco no futuro da nossa relação. Vamos continuar nos encontrando ou vamos nos casar? Vamos ter filhos? Ou não? Eu estou pronta para um compromisso mais sério. Eu quero passar a vida toda ao lado dele. Peter vê a luz do óleo piscando outra vez, se preocupa e pensa. Aqueles idiotas da oficina prometeram que consertavam. A garantia está quase acabando. Paula nota o ar de preocupação dele e muda o curso do pensamento. Está preocupado, não está feliz, aposto que está me achando gorda e mal vestida. Eu sei que devia fazer mais exercício. Ele sempre elogia o corpo da Cora e diz que eu devia frequentar a mesma academia que ela. Minhas amigas acham que ele tinha mais, é que gostar de mim do jeito que eu sou, e não ficar tentando me modificar. Talvez elas tenham razão. Mas o pensamento de Peter está longe. Vou trocar de oficina. Eles vão ver. Paula, ainda olhando para Peter, continua pensando. Agora, ele está bravo mesmo. O rosto está tão tenso. Talvez eu esteja entendendo tudo errado. Ele queria uma definição. Será que percebeu que eu não estou certa dos meus sentimentos? É isso? É por isso que ele está calado, tem medo de ser rejeitado. Dá para ver o sofrimento em seus olhos. O pensamento de Peter segue. Dessa vez, eles vão ter que fazer um serviço decente. Se vierem de novo com aquela conversa de defeito de fabricação e dizendo que a garantia não cobre, eles vão ver. Paguei uma fortuna por este carro e, Peter. Paula chama. O que foi? Peter responde bruscamente. Não gostou de ter seus pensamentos interrompidos. Por favor, não se torture, talvez eu esteja errada, me sinto tão mal, acho que preciso de tempo, a vida não é fácil mesmo, é claro, ele resmunga. Você deve estar me achando idiota, não é? Não, ele responde, sem entender. É que, não sei mais, estou confusa, preciso de tempo para pensar, ela diz. Peter se pergunta. De que diabos ela está falando? Vou dizer tudo bem e amanhã ela já esqueceu. Deve estar para ficar menstruada. Obrigada, Peter, você não sabe o quanto isso significa para mim. Olhando nos olhos dele, Paula pensa o quanto ele é especial. Vai ter que pensar muito antes de resolver. Ela passa a noite em claro. De manhã, liga para sua amiga Cora e combina um almoço para conversarem. Por seu lado, Peter chega em casa, abre uma cerveja e liga a televisão, convencido de que Paula está com tensão pré-menstrual. Paula e Cora se encontram e conversam até o fim da tarde. Dias depois, Peter encontra o namorado de Cora, que diz: Então, você e Paula estão com problemas? Peter não entende nada e até acha graça. Do que você está falando? Mas dá uma olhada aqui na luzinha do óleo e diz o que você acha. Como os hormônios nos governam. Antigamente se pensava que os hormônios só afetavam o corpo, não o cérebro. Hoje se sabe que os hormônios programam o cérebro antes do nascimento, ditando nossos pensamentos e atitudes. Na adolescência, o nível de testosterona é de 15 a 20 vezes mais alto nos meninos que nas meninas, sendo que neles o cérebro controla o fluxo de acordo com as necessidades do corpo. Na puberdade, uma onda de testosterona invade o corpo do menino, provocando um estirão de crescimento e ajustando seu corpo em 15% de gordura e 45% de proteína. Durante a adolescência, as modificações do físico se encaminham para atender à função biológica masculina. Máquina de caçar comida. Os rapazes se destacam no esporte, porque seu corpo, preparado pelos hormônios, aproveita bem a respiração, com excelente distribuição de oxigênio através dos glóbulos vermelhos, facilitando a corrida, o salto e a luta. Os esteroides são hormônios masculinos, que aumentam a massa muscular, dando aos atletas habilidades de caça extra, e uma vantagem desleal, sobre os que não fazem uso dessa substância.
os hormônios femininos têm efeito diferente sobre as meninas. Ao contrário dos masculinos, que são liberados regularmente no corpo dos meninos, os femininos vêm em grandes ondas de 28 em 28 dias, complicando a vida de mulheres e mocinhas devido à instabilidade emocional que provocam. Esses hormônios ajustam o corpo das meninas em 26% de gordura e 20% de proteína, para desespero das mulheres em todo o mundo. A finalidade dessa gordura adicional é preservar energia para a amamentação, garantindo a sobrevivência quando o alimento escasseia. Por isso, os hormônios femininos são usados para engordar animais que vão ser consumidos. Os masculinos não serviriam, já que reduzem a gordura e aumentam os músculos. A química do amor. Você encontrou aquela pessoa especial, coração acelerado, mãos molhadas de suor, borboletas no estômago, o corpo todo vibra. Jantam juntos, e você está nas nuvens. Para encerrar a noite, um beijo. Você parece derreter por dentro. Nos dias seguintes tem pouca vontade de comer, mas nunca se sentiu tão bem. Até o resfriado sumiu. Existem evidências de que o fenômeno do amor resulta de uma série de reações químicas no cérebro, que provocam efeitos físicos e mentais. Calcula-se em 100 bilhões o número de neurônios que formam a rede de comunicação cerebral. Candice Pert, do American National Institute of Health, em uma pesquisa pioneira, descobriu os neuropeptídeos, filamentos de aminoácidos que circulam pelo corpo e se juntam a receptores compatíveis. Já foram identificados 60 tipos diferentes de neuropeptídeos, e são eles que, agregados aos receptores, disparam no corpo as reações emocionais. Em outras palavras, todas as nossas emoções, amor, tristeza, alegria, são bioquímicas. O cientista britânico Francis Crick, que, com sua equipe, conquistou o Prêmio Nobel de Medicina por decifrar o código do DNA, que determina os genes, assombrou a comunidade médica quando afirmou: você, suas alegrias, tristezas, ambições, decisões, seu senso de identidade, o amor, tudo isso não é mais que a atuação de um enorme conjunto de células nervosas. A principal substância química que provoca os sintomas da paixão é a feniletilamina, da família das anfetaminas, encontrada no chocolate. É a maior responsável pelo coração disparado, pela mão suada, pelas pupilas dilatadas e pelas borboletas no estômago. A adrenalina também é liberada, acelerando ainda mais o coração, deixando a pessoa alerta e com uma sensação de bem-estar. E há ainda as endorfinas, que melhoram o sistema imunológico e curam a gripe. Quando duas pessoas se beijam, seus cérebros fazem uma rápida análise da saliva um do outro e decidem sobre a compatibilidade genética. O cérebro feminino, como dissemos no início do livro, faz ainda um exame químico do sistema imunológico masculino. Todas essas reações positivas explicam uma coisa: as pessoas apaixonadas são mais saudáveis e resistentes às doenças. O amor faz bem à saúde. A química hormonal. O estrogênio é o hormônio feminino, que dá à mulher uma sensação de contentamento e bem-estar, e exerce papel importante em sua função de perpetuadora da espécie e guardiã da cria. Pelo seu efeito calmante, é aplicado em prisioneiros que têm atitudes violentas. É a redução do nível de estrogênio que provoca falhas na memória das mulheres depois da menopausa. As que fazem terapia de reposição hormonal superam esse problema. A progesterona é o hormônio que desperta o instinto maternal e protetor, para estimular a mulher a cumprir com eficiência seu papel de guardiã da cria. Não é apenas a visão de um bebê que faz liberar progesterona no organismo. Pesquisas demonstram que qualquer forma semelhante à do bebê, pernas e braços roliços, tronco rechonchudo, tem o mesmo efeito. A reação a essas formas é tão forte, que o hormônio é liberado quando a mulher vê um objeto com essas características, ainda que seja um brinquedo. TPM e desejo sexual. A tensão pré-menstrual, TPM, é um problema sério para a mulher moderna, mas desconhecido por suas ancestrais. Como a mulher estava quase sempre grávida, seus problemas ligados à menstruação ocorriam em média de 10 a 20 vezes na vida. Atualmente, são 12 vezes por ano.
Durante a idade fértil, de 12 a 50 anos, são de 350 a 400 episódios de TPM, se levarmos em conta a média de 2,4 filhos. E para as que não têm filhos, o número chega a 500. Até o surgimento da pílula anticoncepcional, ninguém tinha reparado que a mulher passava por altos e baixos emocionais. Nos primeiros 21 dias depois da menstruação, o estrogênio provoca uma sensação de bem-estar e satisfação e uma atitude positiva na maioria das mulheres que ainda não chegaram à menopausa. O desejo sexual vai aumentando gradativamente, até chegar a um ponto específico entre o 18º e o 21º dia, período em que o nível de testosterona da mulher é mais alto, havendo mais possibilidade de ocorrer a concepção. A natureza é sábia. Estabelece um programa para a maioria das fêmeas, fazendo com que fiquem mais interessadas em sexo durante o período fértil. Nos animais, pode-se observar isso facilmente. A égua no cio, por exemplo, provoca e excita o cavalo, mas só permite a cobertura no exato segundo em que o óvulo está na posição de ser fecundado. As mulheres não percebem, mas passam por fases e reações semelhantes. Pode acontecer de uma mulher ir para a cama com um homem que acabou de conhecer em uma festa e, no dia seguinte, não encontrar explicação para o que fez. Não sei o que aconteceu. A gente tinha acabado de se conhecer e, de repente, eu estava na cama com ele. Eu nunca fiz isso. Como outras fêmeas, ela encontrou um macho no exato momento em que eram maiores as chances de engravidar. Seu cérebro, através do subconsciente, decodificou a constituição genética, o estado do sistema imunológico e outras características daquele homem. Sempre que esses dados alcançam um nível razoável de aceitabilidade, a natureza assume o comando. Mulheres que passam por essa situação não conseguem explicar e falam em destino ou estranha atração magnética. Elas não sabem que foi tudo obra dos hormônios. Como resultado de momentos assim, muitas acabam envolvidas com parceiros completamente inadequados. A tristeza química da mulher. Entre 21 e 28 dias depois da menstruação, os hormônios femininos caem drasticamente, fazendo surgir um conjunto de incômodos conhecidos como tensão pré-menstrual, TPM. Muitas mulheres têm sintomas que vão da sensação de maus pressentimentos, tristeza, depressão, até tendências suicidas. Uma em cada 25 mulheres passa por um desequilíbrio hormonal tão sério que chega a sofrer mudanças na personalidade. Vários estudos concluíram que a maior parte dos crimes cometidos por mulheres, como agressões e furtos em lojas, acontecem entre o 21º e o 28º dia do ciclo menstrual. Nesse período aumentam consideravelmente as visitas a terapeutas, psiquiatras e astrólogos, e muitas mulheres têm a impressão de estar perdendo o controle ou enlouquecendo. Estudos bem documentados comprovam que mulheres com TPM correm um risco 4 ou 5 vezes maior de se envolverem, quando ao volante, em acidentes de carro. Os hormônios femininos há muito são empregados para acalmar pessoas agressivas. Em alguns países, no julgamento de crimes violentos cometidos por mulheres, ao pronunciar a sentença, o juiz leva em consideração o fato de arrestar, ou não, em período pré-menstrual. Quando as mulheres chegam à menopausa, entre os 40 e 50 e poucos anos, passam por várias mudanças emocionais, psicológicas e hormonais que variam de uma para outra. Testosterona, prêmio ou castigo? Os hormônios masculinos, em especial a testosterona, podem ser chamados hormônios da agressão. A testosterona é largamente responsável pela sobrevivência da espécie humana, por impulsionar o homem a perseguir, abater a presa e afastar os predadores. É também esse hormônio que faz a barba crescer, causa calvície, engrossa a voz e melhora a habilidade espacial. Já foi demonstrado que os homens de voz grave têm mais do dobro de ejaculações por semana do que os tenores. Pessoas tratadas com testosterona têm menos dificuldade em entender mapas e guias de ruas. Outro dado interessante é que a asma e a preferência pelo uso da mão esquerda têm sido ligadas à testosterona, e hoje em dia se sabe que homens que fumam ou bebem em excesso têm reduzido o nível desse hormônio no sangue. O lado negativo do efeito da testosterona sobre o homem moderno é que, se não for queimada através de atividade física, pode aumentar a agressividade e provocar conduta antissocial.
Com a testosterona invadindo seus corpos, rapazes de 12 a 17 anos ficam mais propensos a cometer crimes. Com uma dose de testosterona, um homem sem iniciativa vai despertar, ficar mais decidido e autoconfiante. Na mulher, a mesma dosagem aumenta a agressividade, mas não tem o efeito químico observado no homem. É que o cérebro masculino é programado para reagir à testosterona e o feminino não. Ainda não se sabe a razão, mas certamente a habilidade espacial está ligada a isso. Atenção, mulheres! Cuidado com homens canhotos, carecas, de barba cerrada, que lidam com contabilidade, leem mapas e espirram ao mesmo tempo. Entre 50 e 60 anos de idade, o nível de testosterona diminui e o homem se torna menos agressivo e mais voltado para a família. Com a mulher acontece o inverso, depois da menopausa, cai o nível de estrogênio, fazendo com que o de testosterona fique relativamente mais alto. Esta pode ser uma das razões pelas quais as mulheres de 45 a 50 anos ficam mais decididas e autoconfiantes. O lado negativo é que, às vezes, nascem pelos no rosto e elas se tornam mais vulneráveis ao estresse e a acidentes vasculares cerebrais. O caso da louça voadora. Bárbara Peazzi, autora deste livro, não sabia do alto teor de testosterona contido na pílula anticoncepcional que estava tomando. Seu marido, Alan, logo aprendeu a difícil arte de se desviar de pratos e outros objetos voadores durante a fase de TPM de Bárbara e redescobriu seu talento para corridas de curta distância. O interessante é que a capacidade, ou incapacidade, de estacionar o carro junto ao meio-fio, deixou de provocar discussões entre o casal, porque melhorou muito com a medicação. Um exame de sangue apontou excesso de testosterona, e ela mudou para outro tipo de pílula. Em um mês, cessaram as mudanças de humor, mas Alan tinha a impressão de estar casado com uma bibliotecária que se preparava para ser freira. Nova troca de remédio, desta vez elevando o nível de testosterona até um ponto seguro. Seguro para ela, para o casamento e para a louça do casal. Por que os homens são agressivos? A testosterona é o hormônio do sucesso, da realização e da competitividade, e, em mãos, ou testículos, erradas, torna animais machos e homens potencialmente perigosos. Pais e mães, em sua maioria, reconhecem a mania quase insaciável dos garotos de assistir a filmes violentos, e sua capacidade de lembrar e descrever com detalhes cenas de agressividade. As garotas, em geral, não se interessam por esse tipo de filme. Um estudo da Universidade de Sydney mostrou que, quando frente a um conflito, como uma briga no pátio da escola, 74% dos meninos usam agressão física ou verbal para resolver o problema, enquanto que 78% das meninas tentam se afastar ou negociar. Os homens respondem por 92% dos toques de buzina em sinais de trânsito, 96% dos arrombamentos e 88% dos assassinatos. Praticamente todos os portadores de desvios sexuais são homens, e as poucas mulheres com essa patologia apresentaram altos níveis de hormônio masculino. Estudos feitos com atletas concluíram que seu nível de testosterona era consideravelmente mais alto ao fim da prova do que antes dela, demonstrando como a competição pode aumentar o nível de agressividade. Equipes esportivas da Nova Zelândia frequentemente executam haka, a dança de guerra dos maoris, antes de começar a partida. Fazem isso com dois objetivos: assustar a equipe contrária e aumentar o nível de testosterona nos atletas. A função das torcidas é a mesma: elevar o nível desse hormônio em jogadores e torcedores. Estudos confirmam que os mais altos índices de violência coletiva ocorrem em partidas em que a torcida é mais acirrada. Por que os homens trabalham duro? O professor James Dabbs, da Universidade do Estado da Geórgia, colheu amostras de saliva de homens com as mais diferentes ocupações. De grandes comerciantes e políticos a desportistas, padres e presidiários. Descobriu que os mais ativos em cada área apresentavam altos níveis de testosterona. Os níveis mais baixos foram encontrados nos padres, indicando menor atividade sexual e menos competitividade. Observou também que mulheres de sucesso em suas profissões, como advogadas e vendedoras,
tinham níveis de testosterona mais altos que a média. Concluiu então que não apenas a testosterona leva ao sucesso. O sucesso também aumenta a produção de testosterona. Os melhores cães, gatos, cavalos, bodes e macacos são os que apresentam níveis mais altos de hormônio masculino. Homens com muita testosterona têm historicamente dominado a raça humana, e é razoável supor que mulheres que se destacaram tenham recebido uma dose adicional de hormônio masculino entre 6 e 8 semanas de vida intrauterina. Criaturas com os mais altos níveis de testosterona dominam o reino animal. Níveis constantes de testosterona não consumida, porém, são um sério perigo. Um exemplo assustador veio recentemente dos Estados Unidos. 118 estudantes de direito tiveram suas vidas acompanhadas e monitoradas durante 30 anos. Entre os mais agressivos houve 4 vezes mais mortes no período. Eis aí uma boa razão para incentivar os jovens a praticarem atividades físicas regularmente. Testosterona e habilidade espacial. Você certamente já se convenceu de que a habilidade espacial, um dos mais fortes atributos masculinos, está ligada à testosterona. No capítulo 3, vimos como esse hormônio é o principal responsável pela configuração do cérebro do feto do sexo masculino, XY, e pela instalação do programa, que leva às habilidades espaciais necessárias à perseguição e à caça. Logo, quanto mais testosterona o corpo produz, mais forte será a orientação masculina do comportamento do cérebro. Ratos machos que receberam injeções de hormônio masculino conseguiram encontrar mais rapidamente a saída de um labirinto. As fêmeas também melhoraram seu senso de orientação, mas não tanto quanto os machos. O índice de agressividade também subiu em ambos os sexos. No teste de estruturação do cérebro, homens com muita testosterona marcam entre 50 e mais 50 pontos, geralmente se saem bem na leitura de mapas, e nos videogames, têm boa orientação e boa pontaria. A barba é cerrada, e preferem os esportes de caça, como futebol, bilhar e corridas de automóveis, além de estacionarem com perfeição junto ao meio-fio. Fazem uma coisa de cada vez, e não se cansam facilmente. Voluntários que receberam uma dose extra de testosterona mostraram resistência muito maior aos exercícios físicos, como caminhadas e corridas de longa distância, e conseguiram se concentrar nas atividades por mais tempo. Não admira que as lésbicas possuam muitos desses atributos. Susan Resnick, do Institute of Aging, nos Estados Unidos, relatou: as meninas que receberam, na vida fetal, quantidades anormais de hormônio masculino tinham habilidades espaciais muito superiores às de suas irmãs que não passaram pela mesma situação. Enquanto a testosterona melhora a habilidade espacial, o estrogênio, hormônio feminino, inibe. As mulheres têm muito menos testosterona que os homens, e, por isso, quanto mais feminino o cérebro, menor a habilidade espacial. Mulheres muito femininas não se saem bem estacionando junto ao meio-fio, nem procurando ler mapas. Por que os homens engordam na frente, e as mulheres engordam atrás? A natureza distribui o excesso de gordura o mais longe possível dos órgãos vitais do corpo, de modo a não perturbar seu funcionamento. Em geral, há pouca ou nenhuma gordura em volta do cérebro, coração e órgãos genitais. As mulheres têm mais um órgão vital, os ovários. Por isso, as que estão em idade fértil tendem a não acumular na barriga excesso de gordura, que se distribui pelas coxas, região glútea e parte interna dos braços. Quando a mulher sofre uma cirurgia para a retirada dos ovários, a natureza redistribui a gordura e a barriga aumenta. Os homens, como não têm ovários, ficam barrigudos, além de acumular alguma gordura nas costas. Raramente se vê um homem de pernas gordas. Capítulo 8. Gays, lésbicas e transexuais. O que faz uma mulher ser mulher, e um homem ser homem? Ser gay é mesmo uma escolha? Por que as lésbicas preferem mulheres? Como os transexuais conseguem ter um pé em cada lado da cerca? Você é do jeito que é, porque teve uma mãe dominadora, e um pai frio e ausente? Neste capítulo vamos ver o que acontece quando o feto recebe hormônio masculino de mais ou de menos. Os hormônios em ação.
Pesquisas demonstram que o padrão básico de formação do corpo e do cérebro do feto da espécie humana é feminino. Disso resultam algumas características femininas sem função encontradas nos homens, mamilos, por exemplo. Eles têm também glândulas mamárias, que não entram em funcionamento, mas conservam a capacidade de produzir leite. Conforme já dissemos, entre 6 e 8 semanas depois da concepção, o feto do sexo masculino, XY, recebe uma dose maciça de hormônios chamados androgênios que, primeiro, formam os testículos e, num segundo momento, alteram o cérebro de um formato feminino para uma configuração masculina. Quando esse feto não recebe na época certa a quantidade suficiente de hormônio, duas coisas podem acontecer. Primeiro, nascer um menino com o cérebro estruturalmente mais feminino que masculino e que provavelmente vai se descobrir gay na adolescência. Segundo, um bebê, geneticamente do sexo masculino, com os genitais correspondentes e o funcionamento do cérebro inteiramente feminino, um transexual. Biologicamente tem um sexo, mas sabe que pertence ao outro. Às vezes, o bebê geneticamente masculino nasce com genitais de ambos os sexos. A geneticista Anne Moir, em seu revolucionário livro Brain Sex, apresenta muitos casos de bebês geneticamente masculinos que, ao nascer, pareciam meninas e foram criados como tal até que, na puberdade, o pênis e os testículos apareceram. Essa particularidade genética foi descoberta na República Dominicana, e um estudo com os pais dessas garotinhas mostra que foram criadas como meninas e estimuladas a adotar comportamentos estereotipados, como usar vestido e brincar de boneca. Muitos desses pais ficaram chocados ao descobrir que tinham um filho. Na puberdade, os hormônios do verdadeiro sexo passaram a predominar, e suas filhas, de repente, tinham pênis, aparência e atitudes tipicamente masculinas. A mudança aconteceu apesar do condicionamento e pressões sociais para um comportamento feminino. O fato de a maioria dessas meninas cumprir bem o papel masculino pelo resto de suas vidas demonstra que o ambiente e a educação tiveram pouca influência. A biologia foi, claramente, fator-chave na criação do padrão de comportamento. Homossexualidade é parte da história. Na Grécia Antiga, o homossexualismo masculino era não só permitido como altamente respeitado. O cristianismo veio condenar o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, fazendo com que o homossexualismo fosse banido. Na era vitoriana, até a existência da homossexualidade era negada. Se descoberta, era considerada obra do diabo e punida com severidade. Mesmo às portas do século XXI, as gerações mais antigas ainda acreditam que o homossexualismo seja um fenômeno antinatural. Ele, na verdade, sempre esteve presente desde que o feto do sexo masculino deixou de receber a dose necessária de hormônio. A palavra lesbianismo vem da ilha grega de Lesbos e surgiu em 612. A homossexualidade feminina não é vista com tanto preconceito quanto a masculina, provavelmente porque está mais associada à intimidade do que ao que se considera perversão. É uma questão de genética ou de escolha? A geneticista Anne Moir apareceu na televisão britânica em 1991 e revelou os resultados de sua pesquisa, que confirmaram o que os cientistas já sabiam há anos. A homossexualidade é genética, não depende de escolha. Duas constatações. O homossexualismo é principalmente inato e o ambiente exerce um papel muito menos importante do que se pensava na determinação do nosso comportamento sexual. Cientistas comprovaram que os esforços dos pais para sufocar as tendências homossexuais de seus filhos não adiantam praticamente nada. E como principal responsável é o impacto, ou a falta, do hormônio masculino sobre o cérebro, homossexuais, em sua maioria, são homens. Para cada lésbica, corpo de mulher e cérebro masculino, existem de 8 a 10 homens gays. Se houvesse maior divulgação das pesquisas e conclusões, os homossexuais e transexuais teriam uma vida bem mais tranquila. A maioria das pessoas tolera melhor quem possui características inatas do que quem, em sua opinião, fez uma escolha que lhes parece inaceitável. Infelizmente, estatísticas demonstram que, entre os adolescentes suicidas, 30% são gays e lésbicas. 1 em cada 3 transexuais comete suicídio.
Um estudo da educação desses jovens concluiu que foram criados em famílias ou comunidades altamente preconceituosas, que pregavam ódio e a rejeição aos homossexuais, ou em religiões que tentavam salvá-los com orações ou terapia. Porque o pai é acusado. Quando o rapaz se revela gay, geralmente se diz que a culpa é do pai, acusado pela família de humilhar e criticar o filho por causa de seu desinteresse e falta de habilidade em atividades masculinas. Assim, o rapaz revoltado se tornaria gay para desafiar a autoridade paterna. Essa teoria não tem nenhuma base científica. A explicação mais provável é que o fato de o jovem estar mais interessado em assuntos femininos torna-se uma fonte constante de aborrecimento para um pai com grandes expectativas machistas em relação ao filho homem. Em outras palavras, é mais provável que as tendências femininas do rapaz é que tenham provocado a atitude crítica ou agressiva do pai. A opção pode ser mudada? Tal como os heterossexuais, gays e lésbicas não escolhem sua orientação sexual. Cientistas e a maioria dos especialistas em sexualidade humana concordam. O homossexualismo é definitivo. Pesquisadores acreditam que a orientação sexual é quase completamente determinada ainda na vida intrauterina, confirmada por volta dos 5 anos de idade e é incontrolável. Durante séculos foram empregadas as mais variadas técnicas para tentar livrar as vítimas de tendências homossexuais, desde a extirpação das mamas até psicoterapia e exorcismo. Nenhuma deu certo. O máximo que se conseguiu foi fazer com que alguns bissexuais só mantivessem relações com o sexo oposto, forçar alguns homossexuais à solidão e levar muitos deles ao suicídio. Cientistas comprovaram que a homossexualidade não é opção, é uma orientação inalterável. Como produzir um rato gay? Os pesquisadores preferem os ratos por 2 razões. Têm hormônios, genes e sistema nervoso central semelhantes aos humanos, e seu cérebro não se desenvolve dentro do útero, mas depois do nascimento, o que permite observar o que está acontecendo. Uma rato castrado pensa que é fêmea, fica mais sociável e cuida do ninho. Uma fêmea recém-nascida, que recebe uma dose de testosterona pensa que é macho, se torna agressiva e tenta cruzar com outras fêmeas. Essa alteração do comportamento sexual só pode ser conseguida enquanto o cérebro ainda está no estágio embrionário. Testes semelhantes com pássaros e macacos adultos não produziram mudanças tão significativas porque, passada a fase de embrião, o cérebro já está estruturado. Nos seres humanos, a programação do cérebro se dá entre 6 e 8 semanas depois da concepção, de onde se conclui que, quando mais velhos, nem ratos nem seres humanos mudam muito. Durante uma série de seminários na Rússia, conhecemos um professor de neurocirurgia que nos revelou: por algum tempo, foram feitas experiências secretas de alteração no cérebro de seres humanos, que apresentaram os mesmos resultados obtidos com ratos. Meninos viraram meninas e meninas viraram meninos ao receberem, ainda no útero da mãe, doses de hormônio. Foram criados gays, lésbicas e transexuais. Segundo o professor, houve casos em que não foi aplicada a dose certa, ou o desenvolvimento do feto não estava no estágio ideal. Uma das consequências foi um menininho com órgãos genitais dos 2 sexos. Às vezes, esse acidente genético acontece na natureza, conforme foi relatado na República Dominicana, e explica por que uma menina, de repente, ao chegar à adolescência, se transforma em rapaz. Essas pesquisas confirmam o que os cientistas sabem, mas não ousam discutir. Com uma simples injeção de hormônio no momento certo, é possível controlar o sexo do cérebro e determinar a sexualidade do feto. Mas isso levantaria uma série de questões morais, éticas e humanas, com toda razão. Como acontecem os bebês gays? Como vimos, se durante o início da gestação de um feto do sexo masculino ocorrer uma baixa de testosterona, as chances de nascer um menino gay aumentam incrivelmente, já que os hormônios femininos que vão configurar o cérebro. Estudos feitos na Alemanha nos anos 70 demonstram que mães que passam por situações de estresse durante o início da gravidez têm possibilidades 6 vezes maiores de gerar um filho gay.
Principalmente o estresse causado por problemas emocionais e certas doenças, faz cair o nível de testosterona, assim como alguns medicamentos que baixam esse nível. Da mesma forma, o álcool e a nicotina têm efeitos nocivos, enquanto que uma dieta adequada e uma vida tranquila só podem trazer benefícios. Todas essas afirmações são feitas com base em pesquisas efetuadas em vários centros de ciência no mundo. A mulher que planeja uma gravidez deve tirar longas férias em um lugar tranquilo e evitar contato com pessoas doentes ou negativas. Se a mulher pretende ficar grávida, é bom pensar primeiro em se dar um tempo e ver se há em volta fontes de estresse. Fundamental é procurar um médico e perguntar se algum remédio que esteja tomando pode alterar os níveis hormonais. Como as lésbicas se tornam lésbicas? Se o feto é geneticamente do sexo feminino, XX, e seu cérebro recebe hormônio masculino, o resultado é um corpo de mulher com estrutura cerebral de homem. Quando adulta, pode até ser chamada de machona. Muitas dessas meninas se tornam lésbicas. O feto pode receber hormônio masculino por acidente caso a mãe faça uso, durante a gravidez, de certos medicamentos contra diabetes, alguns tipos de anticoncepcionais e outros. Um estudo sobre mulheres diabéticas, que estavam grávidas nos anos 50 e 60, apontou um grande aumento na incidência de meninas, suas filhas, que se revelaram lésbicas depois da adolescência. Tinham recebido hormônio masculino em excesso da medicação contra diabetes, que as mães tomavam durante o período crítico do desenvolvimento cerebral do feto. Na mesma época, muitas mulheres foram tratadas com hormônios femininos, como o estrogênio, na crença de que isso ajudaria a gravidez. A proporção de filhos gays aumentou de 5 a 10 vezes. É só na adolescência, quando os circuitos cerebrais são ligados pela carga maciça de hormônios circulando pelo corpo, que aflora a verdadeira sexualidade. Também reforçando essas afirmativas, os pesquisadores do Kinsey Institute, nos Estados Unidos, concluíram que mães que receberam hormônio masculino durante a gravidez tiveram filhas voltadas para esportes agressivos, como futebol e boxe. Quando crianças, eram verdadeiras pestinhas. As mães que receberam hormônio feminino tiveram filhas mais femininas e filhos mais gentis, afetuosos e dependentes que seus colegas, além de pouco inclinados a atividades físicas. O cérebro transexual percebe desde muito cedo que está no sexo errado. O hipotálamo, área do cérebro essencial à determinação do comportamento sexual, é nitidamente menor em mulheres que em homens. O pesquisador Dick Swaab e sua equipe do Netherlands Institute for Brain Research foram os primeiros a apontar, em 1995, que o hipotálamo em transexuais masculinos era do tamanho do feminino, ou ainda menor. Este estudo confirma uma teoria anterior, proposta pelo cientista alemão Dr. Günther Dorner, de que a identidade sexual resulta da interação entre o cérebro em desenvolvimento e os hormônios sexuais. O mesmo cientista afirmou que o hipotálamo de homens homossexuais, quando recebe hormônio feminino, reage da mesma forma que o hipotálamo feminino. Swaab disse ainda: nosso estudo é o primeiro a apontar uma estrutura cerebral feminina em transexuais geneticamente masculinos. Em outras palavras, um cérebro de mulher aprisionado em um corpo de homem. Em psiquiatria disse que os transexuais sofrem de transtorno da identidade sexual, e cerca de 20% deles passam por cirurgias para mudança de sexo. Nessa cirurgia, os testículos são retirados, e o pênis é cortado ao meio no sentido do comprimento, com remoção do tecido interno. A uretra é realinhada, e a pele do pênis, preservada, é dobrada para dentro, forrando uma cavidade feita cirurgicamente, e que vai ser a vagina. Em alguns casos, a extremidade do pênis é transformada em um clitóris capaz de provocar o orgasmo. Tragicamente, 1 em cada 5 transexuais tenta o suicídio, e essa forma de morte é 5 vezes mais frequente entre eles do que na população em geral. Por que às vezes é difícil saber quem é gay? Falando em linguagem simples, existem 2 centros principais associados ao homossexualismo: o centro da atração e o centro do comportamento. O centro da atração fica no hipotálamo e determina qual sexo vai despertar interesse.
No homem, esse centro precisa receber hormônio masculino em quantidade suficiente para operar, de modo que se sinta atraído por mulheres. Se a dose for inferior, o centro vai continuar, em certa medida, feminino no modo de operação, e o homem vai se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo. Se o centro do comportamento, no cérebro, não receber hormônio suficiente para dar ao homem atitudes, modo de falar e linguagem corporal tipicamente masculinos, essas funções vão ter características femininas. O fato de os centros da atração e do comportamento poderem receber doses diferentes de hormônio masculino provavelmente explica por que nem todos os efeminados são gays e nem todos os machões são heterossexuais. Porque ainda é mais difícil saber quem é lésbica. Se o cérebro de um feto do sexo feminino receber inadvertidamente uma dose excessiva de hormônio masculino, o centro da atração pode ser afetado. Assim, a mulher vai se sentir atraída por outras mulheres. Se o centro do comportamento também for afetado, ela vai apresentar atitudes, fala e linguagem corporal tipicamente masculinos. Pode até ser chamada de machona. Mas se o centro do comportamento não for atingido pelo hormônio masculino, ela vai parecer feminina, apesar de sentir atração por outras mulheres. Experiências com ratas e macacas levaram aos mesmos resultados. As lésbicas machonas são vistas como um produto da biologia. Mas ainda há muita resistência à ideia de que o lesbianismo feminino tenha causas biológicas. É comum se ouvir um homem dizer: "Aposto como consigo que ela mude de ideia." Essas mulheres, no entanto, têm tão pouco controle sobre suas preferências sexuais quanto as machonas e os homossexuais masculinos, quer estes tenham comportamentos femininos ou pareçam machões. As pesquisas na área do lesbianismo ainda não chegaram a resultados tão definitivos como na do homossexualismo masculino, mas quase todos os cientistas concordam. As lésbicas, femininas ou machonas, sentem atração por outras mulheres. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.